vocês e hoje para falar sobre potência. O que é potência? Pessoal, veja bem, imagina que numa certa situação você precisa escrever A vezes A. Então você vai lá e escreve A vezes A. Beleza. Daí, você precisa escrever A vezes A vezes A. Então você vai lá e escreve A vezes A vezes A. Daí você precisa escrever A vezes A vezes A vezes A. Você vai lá e escreve A vezes A vezes A vezes A. E aí você precisa escrever A vezes A vezes A vezes A vezes A. Você vai e escreve A vezes A vezes A vezes A vezes A. Muito bem. Daí você precisa escrever A vezes A vezes A vezes A vezes A 100 vezes. Aí você fala, nossa, isso vai me dar muito trabalho. Vai te dar muito trabalho. Mas não é porque vai te dar muito trabalho que não pode existir. Pode existir uma situação dessa. Foi aí que foi pensado uma forma de abreviar, de simplificar isso aqui para a gente poder escrever. Como é que seria isso? Veja bem. Se eu tenho A vezes A, basta eu colocar o A e em cima dele eu vou escrever a quantidade de vezes que ele se repete na multiplicação. Olha, A vezes A repetiu 2 vezes. Quando eu tenho A vezes A vezes A, basta eu colocar o A e em cima dele a quantidade de vezes que ele se repete na multiplicação, 3 vezes. A vezes A vezes A vezes A é ele vezes ele mesmo, 4 vezes. A vezes A vezes A vezes A vezes A é o A vezes ele mesmo, 5 vezes. Então, se eu tiver que escrever A vezes A vezes A vezes A 100 vezes, basta eu colocar o A e aqui em cima eu vou colocar o 100. Olha, isto aqui é uma potência, aonde este que aparece aqui embaixo é a base da potência e este que aparece aqui em cima é o expoente. Então, se eu tiver uma situação assim, 2 elevado a 3, significa que eu preciso escrever este que está aqui embaixo, esta quantidade de vezes, ou seja, eu vou escrever o 2 3 vezes. 2, 2 e 2. E entre eles eu vou fazer uma multiplicação. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Está aí o resultado. Sempre uma multiplicação entre eles. Se eu tiver 3 elevado a 2, significa que eu tenho que escrever este número de baixo, essa quantidade de vezes. Ou seja, eu vou escrever o 3 2 vezes. E entre eles eu vou fazer uma multiplicação. Logo, 3 vezes 3, 9. Pronto, muito simples, muito tranquilo, não é? Agora, tomem cuidado com o seguinte. Preste atenção. Se 2 elevado a 3 é 8, veja bem, o 2 elevado a 3 dá 8. Então, menos 2 elevado a 3 tem que dar menos 8. Se 2 positivo elevado a 3 deu 8 positivo, logo menos 2 elevado a 3 vai dar menos 8. 3 ao quadrado é 9. Então, menos 3 ao quadrado tem que dar menos 9. Se ele é positivo, vai dar positivo. Se é negativo, vai dar negativo. Mas não se confunda com a seguinte situação. Isto aqui está me dizendo o seguinte, veja bem. Eu vou ler para você poder entender o que eu quero dizer. Isso está me dizendo o seguinte. Menos 2 elevado a 3. Perceba a pausa da história. Menos 2 elevado a 3. Isso quer dizer que quem está elevado ao 3 é o 2. Logo, na verdade, isso seria menos o 2 repetido 3 vezes, que vai me dar menos 8. Aqui é menos 3 ao quadrado. Então, isso quer dizer menos o 3 repetido 2 vezes, que vai me dar menos 9. Certo? Agora, se eu tenho esta situação desta forma, isto é diferente disso. Isto aqui eu vou ler novamente. Menos 3 elevado ao quadrado. Isso eu leio da seguinte forma. Menos 3
elevado ao quadrado. Repare que a pausa muda de lugar. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado. O que isso significa? Que tudo que está aqui dentro tem que ser repetido 2 vezes. Então eu tenho que fazer menos 3 vezes menos 3. São situações diferentes. E neste caso eu tenho que fazer menos com menos vai dar mais. E 3 vezes 3, 9. Neste caso, o 9 é positivo. Beleza, pessoal? Espero que tenha todo mundo entendido, tenha ficado claro. Eu sou o André, esse é o quarto de aula e continua me seguindo que vai ter muita coisa boa. Até mais!